A paz do Senhor, aqui o professor Marco Faleiro da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã, que é do curso de Bacharel em Teologia. Este é o quarto AVA da aula dupla 3. Estamos a iniciar a primeira parte da aula 6. Nós dividimos assim aula dupla e aula por causa dos dois sistemas, o intensivo e o modular. Para o modular, a aula dupla não tem muito significado, muito sentido, mas para o intensivo é necessário, porque os encontros do intensivo eles são divididos em duas aulas duplas, com um intervalo de 15 minutos no encontro, né? Então são 4 aulas para cada encontro, sendo que são 2 encontros semanais de aulas presenciais. O modular não. O modular segue os estudos dos módulos, que são 5 módulos no ano. Mas essa é uma proposta que inclusive pode ser mudada, né? Então é agora o momento. Eu estou a gravar essa AVA agora em 2020. Mas o tema dessa aula dupla, que é a aula dupla 3, é os conceitos de ciência da religião para apologética. E na última aula, na última AVA, nós falamos sobre um aspecto da cultura, né? E nós falamos sobre que a religião forma a moral. Então eu queria entrar no aspecto da moralidade, apesar de que esse tema, moral e ética, é de uma outra disciplina que nós vamos ter, que é ética cristã, né? Então é a abordagem da ética. Mas nós temos que chamar a atenção agora só para você ter o conceito, para pensar esses aspectos da ciência da religião ou da religião como construção antropológica da cultura, né? Então a moral é um conjunto de regras que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. E esse comportamento vai ser conforme a sua moral. Mas a sua moral vem de onde? Da sua religião, da sua fé. O que estabelece as regras ou leis que estabelecem o nosso comportamento, com certeza é a nossa fé, que estabelece essas regras morais, essa conduta, que acaba sendo uma conduta religiosa. Etimologicamente, o termo moral tem origem do latim moralis, cujo o significado é relativo aos costumes, ou seja, à cultura, usos e costumes. Para nós, a Bíblia é a nossa regra de fé e quê? Prática, sendo a base da nossa conduta moral. Hegel fez a diferenciação entre moral objetiva, que remete para a obediência às leis morais, estabelecidas pelos padrões, leis e tradições da sociedade, e a moral subjetiva, que aborda o cumprimento de um dever pelo ato da sua própria vontade. Então, há uma moral social imposta e há uma moral interna, que é baseada no que você acredita. Elas podem convergir, elas podem se apoiar, mas elas também podem se agredir uma à outra. A moral e a ética são assuntos, como eu disse, de uma outra disciplina, mas a moral orienta o comportamento do homem diante das normas instituídas pela sociedade ou por determinado grupo social. Ela diferencia-se da ética no sentido de que esta tende a julgar o comportamento moral de cada indivíduo no seu meio. No entanto, ambas buscam bem-estar social. A ética, então, busca a formação da moral, da conduta. Alguns conceitos a considerar antes de entrar na discussão das seitas. Então, nós vamos falar agora sobre fenômeno religioso, vamos conceituar fenômeno religioso, e depois nós vamos conceituar seitas, vamos conceituar heresia, porque nós já temos um conceito de religião. Mas vamos agora entrar mesmo dentro do assunto fenômeno religioso, que está dentro do aspecto psicológico. Mas antes de entrar especificamente na conceituação de fenômeno religioso, nesse campo quero chamar a atenção a alguns aspectos, pelo menos 3. Tolerância e respeito, sendo que eu quero, dentro de tolerância, chamar a atenção a tolerância e adesão. Mas basicamente a tolerância e respeito, porque de acordo com a tolerância e o respeito será a sua apologética.
Primeiro, tolerância. Mas para se considerar tolerância, eu tenho que considerar os dois aspectos, tolerância e adesão. Veja, a tolerância é ter uma opinião diferente e tolerar a opinião diferente do outro. Agora, a adesão é concordar e aderir à opinião do outro. Então eu posso tolerar e não aderir, ok? Essa é uma realidade. Então, eu ser tolerante não é eu ser alguém que adere. Então, quando eu sou tolerante a outra religião, não significa que eu concordo com ela, ou que estou aderindo à opinião dela. Aqui é um grande problema do ecletismo pós-moderno, que quer fazer uma tolerância eclética, ou seja, uma tolerância que tem que haver uma harmonia de pensamentos. Mas isso não é a liberdade de expressão, não é a liberdade do ser humano. O ser humano sempre teve opiniões diferentes. Isso é pluralismo, é diversidade. Tentar fazer todo mundo igual é destruir a ideia folclórica, por exemplo. A própria cultura não é igual. Agora vamos seguir em frente. Para ser tolerantes, não precisamos aderir à opinião de não cristãos que são contrários à Bíblia. Ou, para ser tolerantes, não precisamos de aderir às opiniões teológicas de outros irmãos, porque existe inclusive a tolerância dentro da igreja, de denominações diferentes. Nós, por exemplo, na Logos somos interdenominacionais. Dentro da nossa proposta hermenêutica, somos fraternais, com a ideia de uma tolerância. Então, dentro da Logos existe uma tolerância. Nós não somos dentro da proposta de uma tolerância zero. Nós temos uma tolerância, mas essa tolerância não é a adesão. Agora veja, qual a sua tolerância? Porque será de acordo com esta sua tolerância, ou esta tolerância que você tem, que você construirá a sua apologética, ou seja, o seu discurso. Alguns, por exemplo, têm uma tolerância zero. A apologética abordará todos os assuntos com tolerância zero. Eles às vezes nem são tolerantes ao que o outro dê opinião. Você vê, por exemplo, num discurso, por exemplo, pessoas que quando o outro começa a dar opinião, ele já corta. Não, não vou ouvir, não, tá errado, é mentira, é do diabo, eu não vou aceitar. Você não pode falar isso é blasfêmia. Então veja, isso é uma tolerância zero. Você pode ter? Pode. Se essa é a sua proposta, você pode, não dentro da Logos. Porque para o ambiente acadêmico tem que haver uma tolerância, senão você não vai conseguir conviver com seus colegas, que são de outras denominações. Agora, se você sai da Logos e na sua igreja você é dentro de uma proposta de tolerância zero, essa é a sua proposta. Nós podemos até discordar sobre isso, mas é a sua proposta. No entanto, é importante você entender que dentro do ambiente nosso nós temos uma apologética fraternal, que eu vou falar uma aula dupla só sobre isso, a última aula dupla, que vai ser inclusive complementar, mas que até está disponível no canal da Logos de forma aberta para qualquer um ver. Mas vamos lá, se a sua tolerância é uma tolerância mais alargada ou menos alargada, assim será a sua abordagem do tema. Então o primeiro aspecto é tolerância. O segundo aspecto é respeito. O que é respeito? Respeito é um substantivo masculino oriundo do latim respectus, que é um sentimento positivo e significa ação ou efeito de respeitar, apreço, consideração, deferência. Considerando o respeito a Deus, na sua origem em latim, a palavra respeito significa olhar outra vez. Assim, algo que merece um segundo olhar é algo digno de respeito. Por esse motivo, respeito também pode ser uma forma de veneração, de prestar culto, de fazer uma homenagem a alguém, como indica a expressão apresentar os seus respeitos. Ter respeito por alguém também pode implicar um comportamento de submissão e temor. Sim. Mas o respeito considera a quem devo respeito. Um respeito é a Deus e o outro aos homens. Existe uma diferença sim, pois o respeito se relaciona com o merecimento. Deus é totalmente confiável, o homem não.
Apesar do homem não ser fiel em tudo, há um ponto cristão que consideramos: o amor. Deus ordenou que amássemos o próximo como a nós mesmos. E isso é um fundamento de respeito. O fundamento do respeito, o amor ordenado e o respeito à criação divina. Continuemos com a abordagem da nossa fonte do site, que nós estamos pegando, está aí embaixo o endereço dele. O respeito é um dos valores mais importantes do ser humano e tem grande importância na interação social. O respeito impede que uma pessoa tenha atitudes reprováveis em relação a outra. Muitas religiões abordam o tema do respeito ao próximo, porque o respeito mútuo apresenta uma das formas mais básicas e essenciais para uma convivência sadia ou saudável, e até mesmo para a existência de convivência. Se não há respeito, não vai haver convivência social. Significados. Um dos importantes questões sobre respeito é que para ser respeitado é preciso saber respeitar, o que em muitos casos não acontece. Respeitar não significa concordar em todas as áreas com a outra pessoa, que é a ideia do aderir. Mas, ou melhor, eu tenho que respeitar com tolerância. Mas significa não discriminar ou ofender essa pessoa por causa da sua forma de viver ou suas escolhas, desde que essas escolhas não causem dano e desrespeitem os outros. Não discriminar ou ofender essa pessoa por causa da sua forma de viver e as suas escolhas, desde que essas escolhas não causem dano e desrespeitem os outros. Eu tenho que chamar atenção a esse aspecto, desde que essas escolhas não causem dano e desrespeitem os outros. Aqui está o ponto da crise, porque eu tenho que respeitar. Como então discordar e até denunciar o erro respeitando? Teoricamente, posso discordar sem desrespeitar, considerando que discordo, não discriminando ou ofendendo essa pessoa ou grupo por causa da sua forma de viver ou suas escolhas, mas discordo, denunciando e propondo a proposta discordante do outro. Veja o caso, por exemplo, nos dias atuais do homossexualismo. Nós, como igreja, discordamos da proposta de uma conduta homossexual. E nós, biblicamente, acreditamos que essa conduta não é natural. Ela é uma escolha. Porque Deus não fez seres humanos homossexuais. Deus fez macho e fêmea, conforme a Bíblia. Veja, eu estou sendo bíblico na minha proposta. Estou sendo apologético. Agora, quem é homossexual, eu não preciso de minimizar, de criticar, de rir dele, de discriminar, não. Isso é desrespeito, inclusive é falta de amor. Mas aqui está uma crise gigantesca no que é respeito. Porque o mundo quer que nós respeitemos aderindo, e nós não vamos aderir. Veja, podemos respeitar e tolerar pessoas erradas, mas não precisamos respeitar ou tolerar o erro, que é o pecado. Pecado é pecado e nós não aceitamos, nós não admitimos, mas a pessoa nós amamos. Nosso ponto de discussão cristã é: devemos tolerar e respeitar os hereges e os traidores da fé? Aqui é uma grande crise da igreja, porque muitos de nós nem aceitamos falar com quem é de uma chamada seita herética. A Bíblia não ordena desrespeitar ou ser intolerante com eles, mas a Bíblia levanta um tema que é um ponto de discussão. Com os tais nem comais. Esse ponto é para ser conversado e considerado, mas não será hoje ou agora que será a nossa conversa, mas apenas levantamos porque é parte da proposta da discussão de respeito e tolerância. Aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã, e nós começamos a falar alguns pontos, tolerância e respeito, incluindo a adesão aí, para falar sobre o fenômeno religioso. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.